Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação e atualidades aqui do Método Mil com a professora Carla Kurtz. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre cultura. Nós vamos falar sobre o eixo temático cultura e eu vou apresentar, mostrar aqui para você como que aparece cultura nas redações de concursos públicos, de vestibulares e de Enem, e ainda mostrar para você o repertório sociocultural necessário para fazer uma redação nota 1000 em todas essas provas, seja em concurso, seja em vestibular ou até mesmo no Enem. Bom, nós vamos falar, quando a gente fala em cultura, a gente está fazendo uma referência, na maioria das vezes, nas provas pelo menos, sobre manifestações artísticas, como é o caso da música, do cinema, da arte, que podem sim ser cobradas em propostas textuais em seleções aí para o ingresso do serviço público ou para o ingresso da universidade. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre isso, tá? Que a cultura é um conjunto de conhecimentos e está intimamente ligada à educação e à formação escolar, e por isso ela é muito trabalhada com os estudantes, com os concurseiros, enfim. Então, popularmente falando, a cultura relaciona-se às manifestações artísticas, como é o caso da música, como eu falei, dança, cinema, teatro, escultura, entre outras coisas. Tá? E esse tema já apareceu em provas. Então, por exemplo, no Enem, o tema cultura apareceu na sua versão de 2019, na qual os participantes tinham que dissertar sobre a seguinte questão: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Lembrando você que o Enem não é um processo seletivo, né? Mas com as notas desse exame educacional em mãos, os inscritos podem participar da seleção, do sistema de seleção unificada, que é o SISU, né? Que aí oferece as vagas nas instituições públicas. Tá? Então, assim, discussões sobre música, né? Também falando sobre cultura, mas agora no vestibular, foi cobrado na prova da redação do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2020. Tá? Então, na ocasião, os candidatos precisavam produzir uma redação apresentando o seu ponto de vista acerca da música brasileira sobre o formato de uma resposta a um artigo veiculado em um jornal que estabelece críticas à canção brasileira, né? Olha só, né? E a canção brasileira que o aluno tinha que escrever era aquela Que Tiro Foi Esse? Tá? E outras composições também, tá? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Enfim, né? Então o aluno teria que dissertar sobre isso. O que a gente percebe? Tanto o tema de redação do Enem de 2019, quanto o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2020 foram bastante pertinentes e possibilitou, né, que os estudantes fizessem diversas reflexões e críticas por serem assuntos atuais e relacionados ao mundo em que a maioria dos jovens adora, que é filme, que é música, é entretenimento de uma forma geral. Mas em concurso público, o que nós temos aqui? Bom, olha só, na prova do TJ Paraná de 2019, a prova quem fez foi o CESP-SEBRASP, e ele começa com o texto motivador do artigo 215, e eu chamo a atenção, porque isso aqui já é um repertório sociocultural para você. O artigo 215 que diz assim: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. E também o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então, o artigo 215, para falar sobre cultura, é essencial para você na prova. Tá? E dali, o SESC-SEBRAS pediu para o aluno escrever o seguinte, ó: a importância da cultura para a formação integral do ser humano, a relação entre cultura e cidadania e o dever do Estado de garantir acesso à cultura, bem como incentivar a difusão e preservação das manifestações culturais. Tá? Então, perceba que aqui nós temos também, mesmo em concursos públicos, esse aqui foi só um exemplo, mas poderia trazer outros exemplos para você sobre cultura em concursos públicos, porque é sim um tema muito frequente. Às vezes o aluno está se preparando para fazer carreiras policiais ou tribunais e fala assim: a cultura não vai aparecer na minha prova, e aparece, já apareceu muitas vezes.
tá? Então, assim, o que que é cultura? Primeira coisa, vamos lá para a resposta, tá? Então, a resposta a essa pergunta envolve a definição complexa, tá? Mas é vivenciada no dia a dia por todos nós. Então, o que que você pode colocar na sua prova? Tá? Você vai colocar na sua prova aqui: cultura é o conjunto de conhecimentos, valores, símbolos, tradições, ideias, costumes e práticas que se tornam características de um grupo, seja ele familiar, social, étnico, religioso e assim por diante. Tá? E esse conhecimento nem sempre é formal, é importante você saber isso, tá? Porque ninguém precisou fazer um curso, por exemplo, para aprender cultura do seu próprio povo. Porque ela foi transmitida para as gerações seguintes no cotidiano, na conversa, nas atividades diárias, nas festas, nas comemorações, né? No exemplo, por exemplo, das outras pessoas. Então, vai por imitação. E de uma forma completamente diferente do que muitos pensam, não existem pessoas com mais ou menos cultura, ou mesmo culturas inferiores ou culturas superiores. Toda a sociedade possui um conjunto único de valores que foi construído por meio da sua história, que deve ser compreendido, inclusive, e respeitado, o que muitas vezes não acontece, o respeito à cultura do diferente. Mas, de uma forma geral, quais são as características da cultura? É um mecanismo adaptativo, então significa que os indivíduos são capazes de mudar seus hábitos para se adaptarem ao meio onde vivem, que produz manifestações e mudanças culturais. Tem o mecanismo cumulativo, que as gerações mais antigas transmitem esse conjunto de conhecimento às gerações seguintes, criando uma continuidade de costumes naquele grupo. Nessa transmissão, a cultura perde alguns elementos, mas incorpora outros aspectos, sendo transformada. Então, isso aqui também acontece muito com né, com a imigração, enfim, né, quando você faz essa questão do hibridismo. E a transformação permanente. A cultura não é estática, pois ela é influenciada por novos hábitos e maneiras de pensar que surgem com o desenvolvimento do ser humano e da própria sociedade. Né? Então é importantíssimo isso. E enquanto a gente vivencia a cultura, o que, que o ser humano faz? A gente provoca e organiza manifestações da cultura. Então, por exemplo, a música. A música de um determinado povo é uma manifestação da cultura. A alimentação é uma manifestação da cultura. Obras de arte, como pintura, como esculturas, também são manifestações de cultura. Moradias típicas, né? Quando você vai em determinados lugares, você vai lá para Olinda, por exemplo, no Pernambuco, tem as moradias típicas, certo? As festas, tudo isso são exemplos dessa produção. E essas produções podem ser divididas em dois grupos que você pode citar na sua prova, né? Ou indicar diretamente, se dependendo do que é para você escrever lá, em qual desses grupos o tema se enquadra. Essa subdivisão é feita pelo IFAM, tá? Que é o instituto que organiza e cuida do patrimônio histórico brasileiro. Então, nós temos aqui, ó, cultura material. Você pode classificar, então, olha, dependendo sobre o que você está falando, você pode explicar na sua redação que isso faz parte da cultura material. E o que vem a ser cultura material? Cultura material envolve todas as produções culturais que têm como resultado objetos físicos. Então, são exemplos de elementos da cultura material as construções, as obras de arte, pintura e escultura, o vestuário de um povo, os utensílios típicos usados diariamente, as cidades, as embarcações, meios de transporte, ou seja, aquilo que você pega. Mas nós também temos a cultura imaterial, dependendo do que for o tema da sua prova, dentro do aspecto de cultura, dentro do eixo temático de cultura, você pode falar que aquela determinada discussão está envolvida numa discussão de cultura imaterial. E o que é a cultura imaterial? São elementos que não têm um resultado material. Como exemplos, a gente pode citar as tradições, as festas populares, os saberes e valores compartilhados por um grupo social, sua música, dança, comidas, lendas e até mesmo o jeito de ser de uma população. Tá? Então, assim, se questionarem alguma coisa, você tem que escrever sobre o questionamento da cultura do outro. Você pode, inclusive, usar como uma estratégia argumentativa a definição da cultura e a definição nessa divisão de o que é cultura material, o que é cultura imaterial. Agora, os alunos que gostam mais de trabalhar com sociologia, por exemplo, na redação, você pode, inclusive, trabalhar a cultura sob o aspecto da sociologia.
E dentro da sociologia, entende-se cultura como que é um aspecto essencial para entender o próprio ser humano. Então, por isso, esse conceito se tornou importante em diversas áreas do conhecimento. Inclusive, a sociologia entende que os padrões de interação e comportamento dos homens são moldados de acordo com as suas necessidades. Então, são elas, portanto, as necessidades que geram determinada estrutura e organização social solidificada pela cultura. Solidificada pela cultura. Agora, a filosofia também trabalha com cultura. Já para a filosofia, a cultura é um conjunto de manifestações humanas que são moldadas por meio de a partir, na verdade, né, de uma combinação entre a interpretação pessoal da realidade e as exigências globais. E elas diferem do comportamento natural, vamos dizer assim, do homem, porque ela é incorporada dessa questão da realidade da pessoa e que também pode ser transformada a partir de percepções de valor íntimo e argumentação e aperfeiçoamento. Ainda, olha só, segundo a filosofia, o indivíduo busca informação para aprofundar a posição adotada e justificá-la para si mesmo e também para a sociedade. Então, para essa área de conhecimento, né, para a filosofia, essa transformação baseada na reflexão e na síntese interior é indispensável. Você tem que pensar sobre isso. Agora, na antropologia, antropo de homem, né, que é aquele estudo da história do homem, né? Dentro da antropologia, os estudos indicam que a cultura reflete os padrões que o ser humano aprende e desenvolve a partir da interação com a sua comunidade. Então, eles representam os ideais estéticos de um povo, né, por meio de diferentes manifestações. Então, por exemplo, vamos lá, né, as geishas é uma forma estética, né, uma preferência estética de um povo. Né, o pezinho pequeno, o rosto mais branco, enfim. Né, então, tudo é um exemplo para você mostrar o que são esses ideais. Um outro ponto que a antropologia destaca é que a cultura de um indivíduo, né, que reflete a de sua comunidade, lógico, né, não é isolada de outros fatores. Então, ele representa o tempo que está inserido, a organização espacial, os seus esforços para manter e defender as relações humanas que são estabelecidas ali. Tá? Agora, como que a gente poderia escrever, o que a gente poderia fazer na nossa redação se a gente tivesse que falar sobre a cultura brasileira? Né? E também, assim, por exemplo, né, naquele caso da questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Veja, a gente está falando sobre manifestações musicais brasileiras. Então, um aluno que estuda o eixo temático cultura, ele sabe do artigo 215 e ele também aprende sobre a cultura brasileira. Então, eu faria minha redação puxando justamente a discussão para a cultura brasileira. Por quê? Porque a cultura brasileira não reflete não só os valores de um único povo. Né? A cultura brasileira é formada a partir de contribuições de várias etnias que deram origem à nossa população desde antes do descobrimento. Então, nós temos aqui dentro do Brasil um verdadeiro caldo cultural. Você até pode usar essa expressão, que ela é bastante utilizada entre os historiadores. Então, a gente pode falar que nós temos um caldo cultural que foi criado a partir dos costumes de indígenas que habitavam o continente, dos colonos portugueses que chegaram no período das grandes navegações, dos africanos trazidos como escravos e de outros povos europeus que vieram principalmente a partir do fim da escravidão, que foi o caso dos italianos, dos alemães, ucranianos e outros povos. Tá? Então, essa miscigenação influenciou diretamente a cultura brasileira, produzindo costumes regionais completamente diferentes e disseminando, inclusive, outros hábitos entre todos os povos que vivem aqui. Então, entre os costumes regionais, a gente pode destacar algumas festas, como é o caso do carnaval, os alimentos típicos, né? Um exemplo é o almoço, por exemplo. Enquanto o paulista geralmente se alimenta de feijão carioquinha e arroz, né? O manauara, ou seja, uma pessoa que é nascida em Manaus, come peixe com açaí na mesma refeição. Então, nós poderíamos citar aqui outras situações que revelam essas diferenças, mas só para você entender como que a cultura ela se manifesta de muitas maneiras e tem a ver com esse caldo cultural. Tá?
Agora, já entre as questões compartilhadas, nós podemos mencionar, por exemplo, a língua portuguesa, que é um elemento importante para a unidade nacional, apesar dos diferentes sotaques presentes em todo o território. Então, dependendo de onde você está ouvindo esta aula, né, de onde você nasceu, você deve achar estranho o meu sotaque. É diferente. A professora Carla é lá do sul, né? Ou seja, porque os nossos sotaques eles têm a ver também com a nossa colonização, né? Bom, e agora eu também quero mostrar para você os tipos de cultura. Também é uma questão que você pode utilizar na sua argumentação, porque o fato da cultura estar presente em tantas áreas de conhecimento torna a cultura algo muito amplo. Então, é por isso que para escrever uma redação falando sobre ela e mostrando com argumentos que mostrem que você não é uma pessoa rasa no conhecimento sobre cultura, é importante que agora que você está estudando sobre ela, é importante que você aprenda subdividindo-a. Tá? Então, eu fiz uma rápida descrição sobre os tipos de cultura para te ajudar a entender essas diferenças. Tá? Então, nós temos aqui, ó. Nós temos o primeiro, que é a cultura organizacional. Então, a cultura organizacional é o conjunto de valores praticados por uma empresa ou uma organização. Ela define quais são os comportamentos aceitáveis e compatíveis com a missão e propósito do negócio, que também é chamada de cultura corporativa. Nós temos a cultura popular. A cultura popular nasce espontaneamente a partir do povo. Então, são manifestações que refletem a identidade cultural e os valores de uma comunidade. Temos a cultura erudita. Então, diferente da cultura popular, a erudita é baseada em estudos, análises críticas, elaboração técnica apurada. E devido às suas características, ela tem uma maior aceitação entre as elites sociais e econômicas, bem como os intelectuais. Temos também a cultura de massa, que pode também aparecer para você falar especificamente sobre ela. Então, trata-se de um termo muito usado pelos filósofos da escola de Frankfurt, que define manifestações criativas com objetivo puramente comercial. Então, por exemplo, analisar lá a redação, a música Que Tiro Foi Esse? Trata-se de uma música dentro desse universo da cultura de massa, né? Que aí é o objetivo comercial, gerando produtos de consumo que atendem aos interesses da indústria cultural. Tá? Bom, então o que você pode ver aqui? Que nós temos, muitas vezes, as redações elas podem ser encaminhadas para discutir a cultura popular, discutir a cultura erudita, discutir a cultura de massa ou mesmo diferenciá-las, tá? Nós também temos outras duas aqui, olha, que é a cultura corporal, que envolve o estudo do comportamento físico dos seres humanos e como eles manifestam os valores culturais de um grupo. Analisa práticas como danças, jogos, comportamento sexual, festividades, até mesmo a medicina praticada pela sociedade em questão. E temos a cultura material, que estuda as relações entre cultura de um povo e objetos que ele produz. Envolve conhecimentos de arqueologia, antropologia, história da arte, arquitetura, literatura, museologia, entre outras. E essa cultura é muito importante para a preservação desse patrimônio. Tá? Outro elemento para sua redação, outro aspecto para sua redação é você trabalhar com os elementos culturais. Então, você sabe qual é a diferença, por exemplo, dos elementos culturais e dos elementos naturais? Os elementos culturais, basicamente, são aqueles elementos que são construídos pelos seres humanos, como as casas, os prédios, as estátuas, as pontes. Já os elementos naturais, como o próprio nome indica, são elementos que vêm da natureza, como os rios, como os mares, as florestas, as montanhas, entre outros. Então, eu vou mostrar para você aqui algumas diferenciações. Por exemplo, um elemento cultural. A Ópera House, lá em Sydney, na Austrália, é uma das composições mais famosas do mundo. Né? O Louvre, ali no coração de Paris, também, né? A Torre Eiffel, o Cristo Redentor, tudo isso são elementos culturais, foram construídos pelo homem. Já um elemento natural, a gente pode falar da floresta amazônica, é um elemento natural. O rio Tietê, né? Um elemento natural, as cataratas do Iguaçu, tá bom? O Monte Everest, que é a montanha mais alta do mundo, né? São elementos naturais. Entendeu, então, o que é cultura e como que ela está presente na vida das pessoas?
Agora, claro que é melhor você entender a formação cultural brasileira, como a história, por exemplo, da etnia, daqueles que já estavam aqui, quando os colonizadores chegaram, né? Tudo isso que você aprende, por exemplo, em outras disciplinas, como história, ajuda você a escrever sobre esse repertório e deve ser usado na sua redação sobre esse tema, certo? Bom, agora eu quero trazer um tema falando sobre cultura, ao mesmo tempo um tema de atualidades. Nós vamos falar sobre pirataria digital. Pois é, você saberia escrever sobre pirataria digital? Vamos ver aqui uma notícia. No dia 8 de julho de 2021, Operação contra a Pirataria Digital bloqueia 334 sites e 94 aplicativos no Brasil. Policiais de 9 estados brasileiros realizaram nesta quinta-feira a terceira fase da Operação 404, que tem como objetivo o combate a crimes da pirataria digital. Os agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão e realizaram o bloqueio de 334 sites e 94 aplicativos que promoviam transmissão e compartilhamento ilegal de conteúdos, né? Também, olha só, a Infomoney, no dia 8 de junho de 2021, pirataria digital também é crime. E as consequências são diversas. Olha aqui um repertório sociocultural que você pode usar na sua prova. Ó. Pirataria é crime, está previsto no artigo 184 do Código Penal, com pena de até 4 anos de prisão, além do pagamento de multa. Pois é, né? Mas por que esse assunto é importante? Porque, assim, principalmente agora por conta da pandemia, muitos cursos virtuais foram vendidos. E a maioria deles, né, estão aí disponíveis, né, e podem trazer aí né, uma gama imensa de cópias, cópia do texto, cópia do vídeo, reprodução inadequada, né? Então, assim, a questão é que diversos cursos virtuais têm sido vendidos por terceiros, sem qualquer autorização daquele que produziu o curso, né? E manifesta, inclusive, a violação dos direitos autorais. Então, você pode colocar isso na sua redação. E para piorar, os preços das vendas são quase sempre irrisórios, o que fomenta ainda mais a procura do consumidor. E, lamentavelmente, o brasileiro possui uma cultura de aceitação aos produtos pirateados. Então, desde uma bolsa imitando determinada grife, passando pelos CDs, DVDs, e agora nós estamos vivendo os cursos virtuais pirateados. No entanto, a venda destes, tá, além de não gerarem receita econômica ao país, porque não tem recolhimento de impostos, causa um grande prejuízo aos produtores de conteúdo digital, cujo trabalho e sustento dependem justamente das vendas legítimas dos seus produtos. Tá? E daí, para você escrever sobre esse tema, é importante que você tenha um repertório legislativo, né? Perdão, um repertório, eu coloquei legislativo, mas é um repertório jurídico, tá? Um repertório jurídico que é importante para isso aqui. Você pode dizer que pirataria é crime, está previsto no artigo 184 do Código Penal, tá? E aquele que compra o produto pirateado, sabendo dessa qualidade, pratica o delito de receptação, punido com pena de até 1 ano de prisão, além de multa. Isso está lá no artigo 180 do Código Penal. Sabendo dessas atualidades, nós vamos agora trabalhar sobre como você pode abordar esse tema numa redação argumentativa, num texto argumentativo. Porque em algum momento dos últimos anos, né, andando em algum centro comercial, você provavelmente já se deparou com aqueles ambulantes que a gente chama de camelô, né, vendendo as cópias ilegais do que eu falei agora, dos DVDs, dos CDs, enfim. Então, independentemente da região do Brasil, o cenário é sempre muito parecido. Uma banquinha improvisada, um saco de lixo estendido no chão, saquinhos de plástico e capas de xerox protegendo os últimos lançamentos do cinema, e aí as promoções de venda de cópias a preço de banana é possível porque parte dos camelôs não pagam direito autoral e também não pagam imposto. E, evidentemente, há ambulantes com regulamentação em dia e nem tudo é pirataria, óbvio, tá? E talvez você já tenha também se deparado com o RAPA, que é aquela fiscalização, quando a fiscalização chega na rua dos camelôs e vira uma correria. Quando eu fazia meu doutorado no Rio de Janeiro, onde eu estudava, que era na UFRJ, ali em São, ai, meu Deus do céu, no centro ali em São Francisco, esqueci, Largo do São Francisco, meu Deus do céu.
Tem várias ruas históricas ali ao redor, a Rua do Ouvidor e tal. E ali é cheio de ambulante, cheio de ambulante. Então, assim, você, quando também tem, né, um ambiente específico para vender produtos, que são os camelôs, também ali no Rio de Janeiro. E quando passava a polícia, eles faziam esse rapa, que era juntar rapidamente todo aquele material, assim, no saco, assim, e, né, correr daquele lugar, né? Então, os ambulantes fogem em disparada, levando o que conseguem levar de seus produtos e se escondem até que seja possível voltar a vender sem ser pego e ter a sua mercadoria apreendida. No entanto, essas cenas já não são tão comuns depois da ascensão dos produtos digitais, do streaming, das redes sociais. Não que a pirataria tenha sumido, né? Na verdade, muito pelo contrário. Só que agora ela tem outra cara. Então você pode fazer o que na sua redação? Você vai contextualizar com essa pirataria antiga, né, que já está ultrapassada, que é de DVDs, e agora você vai falar dessa nova cara da pirataria, que é a pirataria digital. Porque os serviços de streaming legais dispõem de catálogos imensos. Tá? E os produtos que eram antes vendidos na esquina, agora eles podem ser encontrados facilmente dentro de uma plataforma online. E com a necessidade do distanciamento social durante a pandemia do coronavírus, a busca por pirataria digital se intensificou ainda mais. Tá? Então, nós temos aqui uma questão importante, porque olha só, em março de 2020, a pandemia da Covid-19 foi quando a pandemia da Covid-19 forçou o país a ficar em casa, ou tentou pelo menos, né? E assim, esse processo de digitalização foi muito acelerado, uma vez que era a única alternativa para muitos setores da economia. E uma prova disso foi que 73,8% das vendas do e-commerce brasileiro em 2020 cresceu. Né? Olha só, e continua, a CNL falou que o e-commerce deve crescer ainda agora em 2021. 32%. Então, mais de 70% em 2020 e agora mais 32% em 2021. Então, o levantamento mostra uma visão otimista do mercado. Olha aqui uma resposta, uma reportagem do dia 9 de fevereiro de 2021. Então, essa é um momento, né, importante que nós temos aqui nesse mundo da pandemia, né? Também nós temos aqui, ó, mercado do streaming cresce nos Estados Unidos e no Brasil em 2020. Falando, ou seja, foi um contexto geral, né? Então, os streamings sentiram o impacto. Né? O Globoplay, o streaming da Globo, né, que teve um aumento de 145% no número de assinaturas em comparação ao número anterior. A Netflix atingiu uma marca de 200 milhões de assinantes. E juntos, os dois streamings somam mais assinantes do que TV paga no Brasil, certo? Agora, por outro lado, o compartilhamento ilegal do conteúdo também foi facilitado, né? Porque só nos 2 primeiros meses da pandemia, os 10 maiores sites de pirataria do Brasil cresceram 50%. E é por isso que você vai ter, se tiver que escrever sobre isso, é legal que você cite a Lei de Direito Autoral, que é a Lei 9.610, de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre os direitos autorais. Né? Então, ali, esse direito protege artistas, os produtores de conteúdo de pirataria desde 1998, e apesar de ser anterior à era do streaming e dos compartilhamentos em massa nas redes sociais, ele ainda pode ser aplicado nesses casos. É interessante que você acesse, a gente não vai ler aqui tudo, mas é interessante que você acesse o artigo 7º dessa lei. Tá? Então, assim, antes era mais fácil ter o controle, por exemplo, da tiragem de um jornal ou de um DVD. Só que hoje em dia, como saber se a pessoa copiou ou não, se reutilizou para criar outro conteúdo? É bem difícil. Então, quem cria conteúdo digital nas redes sociais ainda não tem a estrutura e o suporte necessário para identificar essas fraudes. Claro que existem tentativas de proteção do direito autoral, algoritmos como o YouTube já conseguem identificar alguns conteúdos que são reproduzidos ilegalmente, por exemplo. Mas, a depender do caso, os vídeos são desmonetizados, multados ou até derrubados por completo da plataforma. Mas ainda assim, essa identificação nem sempre é perfeita e deixa passar uso indevido de áudio, de imagem e tudo mais. Certo? Então, a pirataria é crime e é importante que você coloque isso em evidência na sua
redação, tá bom? Gente, é isso. Agora é o momento de você escrever sobre essa pirataria na era digital. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima aula.